Fala galera da fé! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos edificar a nossa fé? Bem, hoje vou trazer um assunto, sabe, que é de Deus. Quem sabe a nossa alma pode até não gostar muito, mas você vai se edificar bastante. Fica ligadinho aí, porque será forte hoje, Brasil! Eu queria falar aqui, toda transição passa por oposição. Uau! Toda transição. Quando estamos para passar para um momento mais alto, para um momento mais profundo, para algo maior, nós passamos por pressões, passamos por circunstâncias que às vezes querem nos paralisar. Perceba que o apóstolo Paulo disse assim: pelas grandezas das revelações que eu tive no Senhor, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Porque a pressão, ela nos leva a um lugar mais alto. Sendo que Paulo não estava entendendo, ele ficou pedindo a Deus: Senhor, tira de mim esse espinho. Por 3 vezes ele pediu, e Deus, de certa forma, ele nos deu a mente dele, o corpo dele, o sangue dele, a língua dele, o nome dele. E ele nos deu a fé dele. A fé é o meio pelo qual nós pegamos as circunstâncias e transformamos essas circunstâncias em bênção. Ou seja, circunstância para a fé é combustão para o avanço. É a mola propulsora aonde eu pego aquelas circunstâncias pela fé que Deus me deu e eu transformo essa fé, essa circunstância em bênção pela fé. De alguma forma, quando Deus expulsa o homem do Éden por conta do pecado, a palavra diz 4 vezes: o justo viverá pela fé. O justo é todo aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça. Então, a fé é o meio pelo qual eu vivo. E a fé, o crer, a palavra crer significa pistel, acreditar que é verdade. O crer me leva a um lugar em Deus, onde eu pego toda e qualquer circunstância e eu transformo ela em trampolins para eu chegar nos meus objetivos. Então existe um lugar de maturidade. E de certa forma, quando o homem é expulso do Éden, e quando Jesus vem, ele vem para resolver a parada. Jesus, ele é a expressão da fé de Deus. E Jesus, ele nos veio dar exemplo de que nós podemos estar acima da circunstância. Jesus, ele teve um momento de colisão. No deserto, veio aquela opressão de Satanás, veio aquela circunstância para querer impedir com que ele avançasse. Mas Jesus, ele jejuou, ele estava num momento com Deus em que ele ultrapassou o deserto e ele começou o seu ministério a partir do momento que ele foi batizado nas águas e ele passou pelo deserto e ele começou a ser usado por Deus de forma poderosa. Jesus teve que passar pela cruz para poder haver uma ressurreição, um poder muito maior do que o natural. Então, todas as pessoas passam por pressões. O apóstolo Paulo, ele disse que tinha esse espinho na carne, enviado mensageiro de Satanás, para querer fazer com que ele não avançasse, não se exaltasse. Exaltasse, a palavra exaltar está nesse sentido de não de soberba, mas de exaltar no sentido de crescimento, de avanço. E foi enviado esse mensageiro. E quando Paulo ora a Deus 3 vezes, Deus disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Existe um aperfeiçoamento na fraqueza. O Tiago, lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, se não me falha a memória, diz que nós devemos nos alegrar ao passar por provas, porque essas provações vai nos
aperfeiçoar, para que a minha fé seja aperfeiçoada e ela se torne uma fé perseverante e íntegra. Então, existe um segredo quando vem a oposição, quando vem as pressões, quando vem as tribulações, há um aperfeiçoamento. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 5, do 3 ao 5, que quando vem a tribulação eu devo me alegrar porque eu vou pegando experiência, eu vou perseverando e o amor de Deus vai sendo derramado no meu coração. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 ao 10, diz que eu devo me humilhar na presença de Deus, o diabo vai me confrontar, eu devo resistir a ele na fé, e eu vou ser aperfeiçoado, a minha fé vai ser fundamentada, eu vou me firmar. O próprio Deus da graça, Ele que vai me aperfeiçoar. Então, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, capítulo 12, versículo 7, quando ele fala essa passagem do espinho na carne, que Deus fala para ele que o poder dele é manifestado na fraqueza, é aperfeiçoado, ele fez, uau, então de boa vontade já vou me alegrar nas injúrias, nas fraquezas, nas necessidades. E Paulo começa a dizer que ele já vai se alegrar, porque ele entendeu por revelação naquela hora que as pressões que as circunstâncias, aquele espinho na carne colocaram nele, era para aperfeiçoar ele. Ele disse, de boa vontade agora eu vou me alegrar, porque o poder de Deus é aperfeiçoado na minha fraqueza. Então, a Bíblia fala também, 1 Pedro, que a fé é como se fosse o ouro refinado pelo fogo. A Bíblia fala também no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, que o fundamento que é Cristo, nós vamos ser provados, a nossa provação vai provar se a nossa fé ela está fundamentada ou ela é como ouro, como palha, como pedra preciosa. Então, a aprovação, de certa forma, para aqueles que são nascidos de novo em Deus, ela é importante. E muito importante, né? E a fé é o meio pelo qual eu me aperfeiçoo e eu mudo de fase. Tá? Existe uma fé inicial, que é a essência da fé, Gênesis 1:26. Perdão, Gênesis 1:26 é como eu fui criado. Gênesis 2:7. Quando Deus sopra, Ele sopra a essência da fé. Então eu fui criado em Deus. Ali eu recebi fé também, a fé de Deus. Perdão, a essência da fé. Meu espírito foi criado pela fé. Então existe essa fé natural. Existe a fé do tipo de Deus que é dada no novo nascimento. Que há uma medida de fé do tipo dele. Quando eu nasço de novo, eu recebo a fé de Cristo, a fé de andar igual a Cristo. E existe o dom da fé, que é dado pelo Espírito Santo, tá? Que é um dom especial, é uma manifestação da fé. Então, quando eu estou na fé de Deus, na fé do tipo de Deus, eu vou andar pensando, falando e agindo igual a Deus, principalmente com relação à ação. Então, toda transição para um nível maior em Deus, há uma oposição. E essa oposição, ela vem para quem anda em fé, para aperfeiçoar a fé para um nível mais alto. Esse nível mais alto eu chamo de maturidade. Esse nível de maturidade, para esse novo nível que Deus planejou para mim, é preciso eu passar esse momento de pressão. A pressão ela é importante, assim como o carro recebe uma combustão ali nos pistões do carro ali, esqueci até o nome agora, eu acho que é pistões, nas velas do carro, recebe ali a centelha para acionar o motor. Na nossa vida cristã, quando nós estamos caminhando, às vezes passamos por pressões para que essas pressões elas sejam de combustão para que eu mude de fase. E sempre que alguém vai mudar de fase, sempre vem pressão, sempre vem circunstância, sempre vem um espinho na carne, sempre vem alguma coisa. Exemplo, se uma pessoa, digamos assim, Maria, está buscando a Deus na área de cura. Ela começa a estudar, começa a buscar, ela crê que Jesus cura a todos, ela começa a orar pelos enfermos, ela começa a andar em saúde, e na hora que ela vai romper e entrar no nível maior de cura,
vem uma pressão, vem um mensageiro do diabo para fazer com que essa pessoa não se exalte, para fazer com que essa pessoa não progrida. E o que acontece? Ela começa a ficar enferma, ou alguém da família dela, ou alguém mais próximo, e ela começa a dizer, então eu não tenho não esse dom não, então isso não é para mim não. Aí ela começa a recuar. Aí quando ela fica curada, ou alguém da família dela começa a ficar melhor, ela começa a voltar de novo, pegar aquele gás, ela chega aqui, ela volta. Ela chega aqui, aí quando ela vai mudar de nível de novo, aí vem aquela pressão de novo, ela chega e ela volta. Então, existe um nível maior em Deus, existe um nível mais profundo no Pai, aonde eu chego a um nível de maturidade. Isso eu posso chegar nesse nível através da minha intimidade com Deus, da perseverança em romper a pressão, em romper essa oposição, essa opressão do diabo que vem querer denegrir. Exemplo, outra pessoa chamada, sei lá, João, um nome assim, pode ser qualquer pessoa. Está crescendo na área de prosperidade, está crescendo na área financeira, está crescendo, desenvolvendo, semeando, desfrutando. De repente, quando ele vai romper um nível mais alto, aí vem uma falta, aí vem uma dificuldade, aí ele vai e volta. Aí começa tudo de novo. Aí quando ele vai romper, aí vem a pressão para uma nova fase, ele vai e volta. É nesse momento que é um momento delicado para ele romper. Isso é em tudo, na família. Digamos, alguém está crescendo na área do amor. Rapaz, estudando sobre amor, gosto de falar sobre amor, eu gosto de amar a pessoa. É quando ele vai romper uma nova fase, aí vem uma injúria, vem uma fofoca, uma intriga, vai vir algo para que ele desanime e pare de falar de amor. E ele estava quase passando de fase, porque ele está se tornando um especialista no amor. Se você é especialista em alguma área, Deus vai te usar para mentorear alguém, para liderar alguém, para exercer paternidade sobre alguém, para exercer um governo sobre alguém, tipo liderar alguém, porque você se tornou uma pessoa que tem autoridade na área. Mas a maioria das pessoas não ganham autoridade porque ela recua. E só existe nesse lugar aqui, num lugar mais alto, de desfrutar coisas grandes, quem realmente é maduro em algumas áreas. Deus não vai te dar coisas que tem nesse novo nível aqui, se você está nesse novo um nível mais baixo. Você não vai suportar, por isso que Deus não vai te dar, não é que Ele não quer. Na verdade, já está te esperando. Uau, receba essa palavra. Tudo que está aqui já está te esperando, porque Deus te chamou para a grandeza. Mas porque você não ultrapassa o nível da pressão, do romper, do que Jó passou, do que Jesus passou na cruz, do que Moisés passou no Egito, vindo toda aquela pressão das pestes, das pragas, e Moisés ali com o povo, depois passou outra pressão, outra prova no deserto. E tudo é aperfeiçoamento para um novo nível. Não vai celebrar a festa no deserto quem não passa as pressões das 10 pragas, né, do Egito, né? Não me engano, foi 10 pragas, e agora fugiu na mente, misericórdia. Não há quem passe pelo quem é de Canaã se não passar pelo deserto de aprender. E está lá claro que Deus botou o povo lá no deserto para ensinar o povo a lidar com as batalhas. Na nova aliança, Jesus teve que passar pela cruz, né? Jesus, antes de começar seu ministério, ele passa pelo deserto, foi tentado pelo diabo, ele venceu o diabo e ele venceu a cruz. Moisés venceu toda a incredulidade lá, toda aquela incredulidade do povo no deserto, mas antes venceu também Faraó naquela resistência. E a Bíblia diz que o próprio Deus permitiu que Faraó endurecesse o coração, o próprio Deus endureceu o coração do Faraó. Por quê? Para aperfeiçoar o povo. Então, eu sei que existem circunstâncias que não tem nada a ver com Deus. A maioria das circunstâncias tem nada a ver com Deus. Mas Deus, de certa forma, permite essa circunstância, não de uma sua vontade objetiva, entre aspas, porque Deus permite isso, para nos aperfeiçoar, porque o mal não vem de Deus, né? Deus não vai botar uma doença em alguém, de forma alguma, porque Jesus tirava. Se Jesus tirava a doença e Deus colocava, então tem uma guerra, e o reino dividido não prospera. E Jesus é a expressão exata de Deus. Então, existem algumas circunstâncias que não é Deus, mas Deus pega aquela circunstância que não é Ele. Por isso que eu falo que o diabo é apenas um coadjuvante na história. O diabo, Deus pega até a circunstância que o diabo coloca, assim como foi com Paulo,
Em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele fala do espinho na carne, ele pegou aquela circunstância e transformou em bênção. Pegou a prisão de Paulo e fez as cartas. A cruz de Jesus transformou a ressurreição. Entende? Então algumas circunstâncias vêm sobre nós para nos aperfeiçoar para a vitória, para um nível mais alto. E quando eu ultrapasso esse nível mais alto e chego na maturidade, quando eu passo esse momento de colisão, quando eu passo pela cruz, quando eu passo pelo mar vermelho, quando eu passo igual Elias pelos quase 150 profetas de Baal, naquela de cair fogo do céu, eu passo para um novo nível. Depois que Elias passou por esse nível, ele foi exercendo outros níveis, depois ele dá uma queda ali, porque Jezabel começou a perseguir ele. Ele dá uma queda e Deus pega ele, bora rapaz, passa por essa fase, ele passa por aquela fase e foi consagrar reis e profetas. Enfim, para cada nova fase há uma colisão, há um conflito, há uma pressão. Mas o que é necessário? É você doutrinar a sua alma, doutrinar o seu espírito, doutrinar o seu corpo. Bem, o que acontece? O nosso corpo ele é feito de exercícios. O exercício físico vai gerar no nosso corpo a fortificação dos músculos, dos tendões, vão se alargando os tendões, a musculatura, e você vai ficar, além com saúde, vai ficar com o corpo assim sarado. Você vai ficar, através do exercício físico, você exercita o corpo e ele vai criando músculos. O nosso cérebro ele também precisa ser treinado para que ele também ganhe desenvolvimento. O nosso cérebro ele precisa de conhecimento para que esse conhecimento gere sabedoria e a prática gere resultado. O nosso espírito também, ele cresce, ele desenvolve. Entende? A Bíblia fala que quando eu oro em línguas eu edifico. Edificar o quê? Carregar, abastecer, trazer a musculatura espiritual, entre aspas. Entendeu? Então, o espírito ele precisa ser exercitado e é através da prática que o espírito desenvolve. É através da prática que o corpo desenvolve e é através da prática que o cérebro desenvolve. Veja, eu passei uma situação ontem de uma pressão que veio porque eu estou passando em uma transição em algo na minha vida e nesse momento que eu vou transicionar para um lugar mais alto, veio uma pressão muito forte. Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, literalmente. E o que acontece? Na hora, minha alma, quando recebeu a notícia, minha alma quis titubear. Mas eu treinei a minha alma pelo Espírito, dizendo, você não vai fazer o que você quer. A minha alma disse, vai andar então, vai distrair a mente, porque essa pressão foi muito grande. Disse, não, você vai para casa agora, que eu estava na rua, e você vai transformar essa maldição em bênção. Eu vim para minha casa e vim ficar com Deus e peguei essa circunstância, então estou transformando ela em bênção. Então você pega o seu cérebro e diz para ele, essa circunstância é bênção. Eu amo tribulação, porque as circunstâncias vão me fazer crescer. Porque toda transição passa por oposição. Está escrito lá em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito lá em Romanos 5, 3 ao 5, que a tribulação me dá experiência, me faz perseverante. O amor de Deus é derramado no meu coração. Em Tiago capítulo 1 diz que há uma integridade na prova, onde eu persevero, eu me alegro, e há um aperfeiçoamento, há uma perseverança, sabe? Em Hebreus capítulo 10, 35 ao 39, diz que há galardão para os que perseveram. 1 Pedro 5, 7 ao 10, diz que quando eu me humilho diante de Deus e eu passo pressão, eu devo resistir ao diabo, porque todo mundo está passando por isso. Mas resistir na fé, o diabo foge e eu sou aperfeiçoado, eu sou fundamentado na prova, eu sou fortificado na prova. Lá em 1 João, se não falha a memória, capítulo 5, fala que é a fé que vence o mundo. Então, por eu estar nessa nova fase,
para eu desfrutar dessa nova fase, para eu passar essa opressão, ou essa pressão, ou essa circunstância, ou esse espinho na carne, quando vem para uma nova fase, quando eu passo isso, queridos, deixa eu falar, eu ganho maturidade. Para quê? Para desfrutar o que nessa nova fase tem. Nessa nova fase tem um lugar novo. Existem coisas novas para a nossa vida. Existem coisas novas para a sua vida, onde você só vai herdar se você ultrapassar essa barreira da pressão. O ouro, ele é provado pelo fogo. Mas essas pressões não ficam o tempo todo. Você não fica o tempo todo no deserto. Elas vêm e vão. Vem uma pressão, depois vem outra pressão, depois vem uma pressão de um lado, depois vem outra do outro lado. Sempre para provar a nossa fé. Porque é a fé que vence o mundo. E toda fé madura passa por pressão. E todo maduro amadurece e ultrapassa a barreira do não posso, não consigo, não vou adiante. Sempre ultrapassa. Sempre. Todo maduro ultrapassa. Porque se você não amadurecer, você vai ser escravo mesmo sendo herdeiro. Porque em Gálatas capítulo 4 diz que mesmo que uma criança seja herdeira, ela será escrava até a maturidade. Quando ela amadurece, ela herda o trono. Isso é lógico. Uma criança, ela é filha do rei. Ela é um bebezinho. Ela não vai herdar, ela já é herdeira, mas ela não vai dominar tudo que é dela. E o escravo vai cuidar daquela criança. Mesmo o escravo sendo escravo, ele que administra. Ele é o tutor ali. Mas quando essa criança cresce, ela amadurece, ela herda tudo que é dela e o escravo passa a obedecer a ela. O escravo que dominava a criança, agora a criança que domina o escravo, porque herdeira é a criança, não o escravo. Então existe algumas áreas na sua vida, quem sabe, que você é herdeiro, mas você está como escravo. Você não consegue andar em saúde, você não consegue andar em paz, você não consegue andar com estabilidade familiar, você não consegue andar bem na sua família, você não consegue andar num equilíbrio emocional, suas emoções se misturam, você não consegue andar em fé ministerialmente, porque na verdade a fé é para todas as áreas. Para eu andar bem na família eu preciso de fé, para eu andar bem no ministério eu preciso de fé, para eu andar em saúde eu preciso de fé, para eu finanças eu preciso de fé, porque fé é certeza, fé é o crer é acreditar que é verdade, é ir para cima, é verbo, é ação, fé é ação, fé é agir, entende? Então tudo é necessário fé. Mas para eu estar nesse nível, desfrutar de um nível maior, você quer desfrutar de um nível maior em Deus? Então você vai passar por pressão. E você vai ter que ultrapassar essa barreira. Quando você ultrapassar a barreira, você vai começar a ganhar maturidade. Maturidade significa reinado. Copia isso aí. Maturidade significa reinado. Ou seja, eu era escravo de algo que Jesus já conquistou. Agora eu estou reinando porque eu ganhei maturidade no discernimento do que Cristo fez. O que é maturidade? É o discernimento do que Jesus já fez. Não importa a minha idade, o tempo de igreja e essas coisas todas. Se eu tenho discernimento da graça, eu herdo. Eu domino. Maturidade é discernimento da graça. E o processo também me amadurece. O dia a dia também me amadurece. Mas eu saio de cada etapa crendo no que Jesus fez. E quando eu não consigo ultrapassar essa barreira, existem alguns mentores, algumas pessoas, pais espirituais, enfim, pessoas líderes, pessoas que já ultrapassaram um caminho e querem te ajudar a passar esse caminho também. Eu sou uma dessas pessoas. Deus tem me usado no Brasil e nas nações para ser um ativador da fé. Que essa palavra possa ativar seu coração, que você viva no nível mais alto. Já é.